Meus irmãos, a paz do Senhor, quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus está nos concedendo de mais uma vez nós estarmos aqui juntos nesta noite, para nós aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje nós iremos estudar nossa terceira lição que tem como tema eleição e predestinação. É o assunto que nós vamos estudar daqui a pouco, um assunto muito interessante. E vamos ver aqui o que é que o Espírito de Deus tem a trazer para nós nesta noite. Mas antes nós vamos orar aqui agradecendo a Deus e logo após estaremos ouvindo um louvor. Senhor meu Pai, quero te agradecer por essa oportunidade que nos concede. Te agradecer pela vida de cada um dos teus servos, das tuas servas, de todo o teu povo aqui em Alcântaras, que vai participar desta aula. Nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos no nome de Jesus. Vamos ouvir este louvor, logo após estaremos ministrando a palavra. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Glória a Deus, aleluia. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Quero aqui agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que fazem parte aqui da Assembleia de Deus em Alcântaras. Sintam todos bem. A paz do Senhor para todos, presbíteros, diáconos, auxiliares, todo o corpo da igreja. Deus abençoe a cada um nesse momento e vamos estudar a palavra, né? Vamos estudar hoje sobre a terceira aula e o tema da nossa lição é eleição e predestinação. É esse o tema que nós iremos estudar hoje. Um tema, irmãos, muito debatido e que exige uma boa explicação para que a gente entenda realmente o que significa tanto a eleição quanto a predestinação. Muito bem, a introdução vai nos dizer o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esse vocábulo ligados entre si, eles elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Essa lição, irmãos, ela é composta por 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre os eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo ponto vai falar sobre os predestinados para filhos de adoção. E o terceiro vai nos falar sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Muito bem, irmãos, nós fizemos aqui um resumo dos 3 pontos e eu quero chamar a sua atenção. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta epístola, ele queria, irmãos, era ter assim, uma segurança dentro daquela igreja quanto aos filhos realmente que foram chamados, certo? Ou que foram adotados. Ele queria ali uma firmeza, uma certeza, uma segurança daquela igreja, dentro de tudo quanto ele já tinha ensinado antes. Porque o alvo de Paulo, o principal alvo dele era tentar ali, irmãos, fortalecer ali a igreja, criar bases naquela igreja de Éfeso, para que a igreja suportasse tudo o que viria pela frente. Então não adianta a gente ter uma igreja se essa igreja não tem base, não tem raízes. As raízes, certo? Que são as mesmas coisas das bases, são o sustentáculo, vamos dizer assim, da igreja, da nossa fé. Porque todo cristão, ele tem que ter essas bases firmadas. E essas bases elas têm que estarem firmadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui Paulo é como se ele estivesse colocando ali as bases, o centro da segurança daquela igreja. Porque Paulo tinha um amor muito grande aos Efésios, como nós já falamos em lições anteriores. E a preocupação dele agora era mostrar, tá certo? Essa eleição, falar alguma coisa sobre a eleição, sobre a predestinação, para que todos aqueles que estavam ali realmente se fundamentassem, certo? Nessa verdade que Paulo estava falando. Então nós vamos tentar aqui mostrar a diferença bíblica entre eleição e predestinação e vamos também tentar mostrar aqui como ocorreu, certo? E quando isso nasceu no coração de Deus. Ora, muito bem. O primeiro ponto, certo, desta lição, o apóstolo vai trazer à igreja em Éfeso os seguintes ensinos sobre eleição. Isso aqui é o primeiro ponto, o resumo do primeiro ponto. E o que é que Paulo vai trazer? A primeira coisa que Paulo vai trazer é que nós fomos eleitos por Cristo antes da fundação do mundo. Isso aqui é uma eleição, certo? Que surgiu no coração de Deus antes da fundação de tudo. Deus já, certo, já tinha em seu coração, certo? Vamos dizer assim, que os seus eleitos. Deus já tinha ali, certo, antes da fundação do mundo, o desejo de salvar, o desejo, certo, de ter consigo um povo eleito. E desde o princípio Deus lutou para que ele conseguisse isso. E esse povo, ele lutou muito com Israel, desde o início, para tornar este povo, certo, povo eleito. Como ele próprio anunciou, através dos profetas,
que o povo de Israel e nós também somos uma geração eleita, uma nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido desde a fundação do mundo. Então a primeira coisa que Paulo vai querer mostrar ali para aquela igreja é que eles são eleitos de Deus. Não é que eles agora estejam salvos para sempre, não. Nós vamos desenrolar isso aqui. Mas que Paulo queria dar uma certeza para eles, que desde o começo Deus já elegeu, certo, o seu povo para lhe servir. É a primeira coisa. E a segunda coisa que Paulo vai nos ensinar aqui neste primeiro ponto, é que para ser considerado um eleito, Paulo mostra, certo, àquela igreja alguns processos. Porque uma coisa, irmãos, é Deus eleger, outra coisa é eu passar nos processos de eleição. Porque existe um processo muito grande, e Paulo vai trazer aqui nesta epístola para aquela igreja, e a igreja recebe o que Paulo ensinou. Paulo vai dizer o seguinte: olha, o processo é o seguinte, o primeiro processo, está aí na leitura que nós lemos. Olha, para ser considerado um eleito, quanto à salvação, quanto à salvação. Para ser um eleito, quanto à salvação, o primeiro processo que Paulo vai exigir aí da igreja em Éfeso é que eles sejam santos. Olha aí o primeiro processo. Por onde Paulo começa? Logo pelo processo mais difícil, que é ser um eleito, seja santo. Paulo jogou ali para aquela igreja uma responsabilidade imensa. Está aí na leitura bíblica que nós lemos. Que ele está mostrando aqui que Deus está ali elegendo. Mas estes que Deus separou e elegeu, Deus vai exigir o primeiro processo na vida deles, é um processo de santificação, tem que ser santo. Porque o próprio Jesus falou: sede santos, porque eu sou santo. Ora, irmãos, não adianta nós estarmos na igreja, vamos fazer a aplicação aqui para nós, e nós não termos, está entendendo, esta vida de santidade. É como se Paulo estivesse falando para você: você é um eleito, estivesse falando para mim, você foi escolhido, mas Deus exige de você algo mais, para que você faça parte desse processo de eleição, porque é desde o começo até a volta de Cristo. Então tem que ter uma vida santa, sede santos. E aquela igreja ali, irmãos, quando recebeu aquela palavra, a igreja absorveu. A igreja viu a necessidade que havia de ter essa santidade ali dentro, de ter um povo santo, devido a ter ali vários tipos de costumes, vários tipos de outras nações que frequentavam ali, que se converteram ali. Então Paulo vai trazer primeiro esse processo. Qual é o primeiro processo para que eu possa fazer parte dessa eleição? É ser santo. Glorificado seja o nome do Senhor. E o segundo processo está aí também na leitura bíblica, é ser irrepreensíveis. Ora, isso aqui é uma das coisas mais difíceis de se cumprir nos dias de hoje, porque ser crente, fazer parte de uma igreja é muito fácil. Sentar em um conjunto, cantar, adorar, sentar lá em cima na tribuna, pregar, é fácil. Foi um processo seu de escolha. Agora, passar por esse processo de ser irrepreensível é que a coisa fica diferente, fica muito difícil. Porque em uma igreja, quando Jesus voltar para buscar no arrebatamento, ele não vai levar toda a igreja. Ele vai levar aqueles que forem irrepreensíveis e que tiverem uma vida santa. Irrepreensível significa, primeiro, certo, ninguém ter a capacidade de lhe corrigir. É a mesma coisa de ninguém poder lhe apontar, de ninguém poder falar mal ao teu respeito diante de testemunho mau testemunho que você está dando. Ser irrepreensível é ter uma vida dedicada unicamente a Deus, é buscar a Deus em espírito e em verdade. Era esta mensagem que Paulo levava à igreja de Éfeso. Por isso que aquela igreja foi uma igreja bem estruturada, uma igreja que sabia o que queria, uma igreja que tinha negócio com Deus, porque eles tinham muitos crentes ali irrepreensíveis e também outros que precisavam entrar pelo processo. Por isso que Paulo afirma aqui: olha, vocês foram eleitos desde a fundação do mundo. É essa mensagem que eu trago para vocês da parte de Deus. Agora façam a sua parte, cuidem da sua vida espiritual, produzam bons frutos, pratiquem boas obras, porque a eleição só é garantida se o processo for bem feito. Se não for, não tem eleição. Deus vai ficar só com o projeto dele,
certo? Sem poder executar. Amém? O outro processo que Paulo vai nos trazer aqui, dentro desse primeiro ponto, é que nós temos que viver em amor e unido a Cristo. Paulo sempre usa, irmãos, esses três processos aqui: santos, irrepreensíveis e viver em amor e unido a Cristo. Impressionante. Você não vai encontrar em outro escritor eles se referindo dessa forma, mas só em Paulo. Porque Paulo, irmãos, foi ele quem levantou aqueles trabalhos. Ele criou um amor muito grande com todas aquelas igrejas, certo? Ele, quando saía de uma que ia para outra igreja, ele já enviava uma carta, já enviava uma epístola para aquela igreja que ele deixou ali. E agora Paulo, preso, certo? Ele sente a necessidade de dizer: irmãos, Deus está precisando de uma igreja santa. Deus está precisando de uma igreja irrepreensível. Deus está precisando de uma igreja que viva em amor e unido a Cristo, para que estes eleitos sejam aprovados. Olha aí que mensagem maravilhosa. Aí nós trazemos para nós como é que nós estamos diante de Deus como igreja hoje. Fazemos parte destes eleitos? O projeto divino já está pronto. Agora, será que nós estamos passando por esse processo? Será que não está faltando algo para nós mudarmos, para nós colocarmos realmente como é para ser? Será que o altar está todo arrumado? Ou será que eu estou esperando ou futurando, certo, este arrebatamento, esta eleição? Nós temos que pensar nisso, porque a salvação é um processo. Em terceiro, Paulo chega a afirmar, irmãos, que essa eleição é para todos através da adoção. Ou seja, a eleição é para todo o povo da terra. O projeto montado por Deus foi para todo o povo da terra através da adoção. Ou seja, para fazer parte desse projeto divino de eleição de Deus, tem que passar pelo processo da adoção. Ou seja, tem que receber Jesus como Salvador e permanecer fiel. Porque só é filho por adoção quem aceita o Filho de Deus como Salvador. É o próprio Pai quem deixou essas palavras escritas para nós. E nós temos que entender isso, certo? Que a eleição foi para todos. Aqui Deus não está predestinando ninguém para a salvação. Não existe uma predestinação para a salvação. Deus está dizendo aqui que Ele elegeu, certo? Todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador e permanecerem até o fim, Deus garante que para esses há uma salvação. Porque não é só aceitar a Cristo, certo? E viver uma vida de qualquer forma, que vai ser eleito e vai ser salvo. Não. Tem que passar pelo processo da santificação, ser irrepreensível, viver em amor e unido a Cristo, certo? E passar por esse processo de adoção, receber a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E a principal finalidade da epístola, irmão, é apresentar a Deus, certo? Uma igreja gloriosa e sem mácula. Esse aqui é o principal objetivo, certo, da carta de Paulo aos Efésios. É apresentar a Deus uma igreja gloriosa e sem mácula. Isso está muito difícil nos dias de hoje, com o povo que frequenta a igreja, com o povo que faz parte da igreja. O desejo de cada pastor, o desejo de cada liderança, certo? O desejo de Deus é que nós nos apresentemos a Ele como uma igreja sem mácula, uma igreja fervorosa, uma igreja irrepreensível. Esse é o maior desejo de Deus, e Paulo tem esse desejo. Ora, irmão, se nós pudéssemos fazer parte de um culto lá na igreja de Éfeso, você ia ver realmente a verdadeira manifestação de Deus ali, porque foi uma igreja bem ensinada, uma igreja bem doutrinada. E eu acho interessante que aquele povo tinha uma facilidade de absorver o que Paulo estava ensinando. Então, qual era o principal, certo, finalidade da epístola? Era apresentar a Deus, certo, uma igreja sem mácula. Isso é um pequeno resumo aqui do primeiro ponto, tá certo? Dando continuidade, vamos aqui para o segundo ponto. O segundo ponto vai nos falar, irmãos, sobre a predestinação. Agora escute o seguinte: primeiro, a predestinação, ela mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Isso aqui nós já falamos no início. O destino de quem foi eleito por Deus, certo, foi feito lá na eternidade. Deus planejou tudo lá.
Está tudo planejadinho por Deus, de acordo, certo, com a sua palavra. Uma observação importante, mas é importante explicar que essa predestinação é um projeto de Deus, somente para aqueles que permanecerem fiéis e santos até o fim. Ou seja, enquanto você for fiel, você fará parte desse projeto de predestinado. Porque não existe o termo uma vez salvo, salvo para sempre. Deu para entender aí essa informação importante? Que a predestinação ela é um projeto de Deus, somente para aqueles que permanecem fiéis e santos até o fim. É claro que se você permanecer fiel até o fim, você terá direito à salvação, certo? É por isso que você foi eleito. Agora não existe essa questão de que uma vez salvo eu posso ter uma vida do jeito que eu quiser, posso viver uma vida de pecado lá fora, voltar para a igreja e continuar a minha história pecando novamente. Não, desse jeito aí você não está predestinado, certo, ao céu, e sim à condenação. Então a predestinação, ela existe para aqueles que receberam a Jesus como Salvador, se tornaram filhos por adoção e permanecerem fiéis até a volta de Cristo. Então você aí, é claro que você está predestinado, não tem para onde correr, certo? Eu quero que você entenda e compreenda isso aí, certo? O apóstolo vai enfatizar também, muito interessante, que essa escolha foi antes da adoção em Cristo, ou seja, não dependeu lá do Calvário para que Cristo, ou para que Deus, certo? Ou seja, para que Deus, não dependeu só do Calvário, para que Deus nos elegesse desde o começo. Não, a eleição já estava pronta, certo? Todo o projeto pronto. Agora o apóstolo vai nos enfatizar que essa escolha foi através da adoção em Cristo. Ou seja, filiou-se aqui com Cristo, lhe recebeu como Salvador, agora nós somos filhos por adoção através de Cristo Jesus. E ele levava esta mensagem ali para os Efésios, para que eles entendessem a importância agora de ser um filho adotivo através do sacrifício que Cristo fez ali no Calvário. Muito importante essa observação. Em outras palavras, essa predestinação só terá validade, escute aí, na vida daqueles que se tornaram filhos em Cristo Jesus. É muito óbvio. Essa predestinação ela só vai existir na vida daqueles que se tornaram filhos em Cristo Jesus, aceitou a Jesus como Salvador, certo? Você está predestinado, se for fiel, a ter direito à vida eterna. Porque, irmãos, olha, uma coisa é a gente aceitar a Cristo, outra coisa é ter uma vida santa, dedicada. Porque para essa palavra predestinado a acontecer na sua vida e na minha, o processo é longo. Todo dia Deus está nos observando. Todo dia Deus está vendo a nossa atitude, o nosso dia a dia. Se nós fazemos parte de uma igreja realmente sem mácula, de uma igreja realmente redimida, tá certo? Porque a adoção ela veio para fortalecer o projeto divino de eleição, lá no início projetado por Deus. Deus foi tão bom que mesmo já tendo assim, certo, o entendimento de que o homem poderia realmente, através do livre-arbítrio, cair, Deus já tinha desde a fundação do mundo um plano para lhe eleger. A parte de Deus está toda feita. Agora o que é que Deus está requerendo da igreja? Era o que Paulo estava requerendo ali do povo de Efésios. É que o povo tivesse uma vida santa. Que o povo reconhecesse que, agora já que são filhos, tem que honrar o pai. E honrar o pai é obedecê-lo. Honrar o pai é ter uma vida digna. Honrar o pai é estar pronto para quando o pai falar, dizer: pronto, pai, estou aqui, estou pronto para cumprir, estou pronto para fazer. Então você é um predestinado se permanecer fiel até o dia em que Jesus voltar, tá certo? Outra coisa interessante, e para estes irmãos existem os privilégios, disse Paulo. Quais são os privilégios? Nós somos herdeiros de Deus. Segundo, somos co-herdeiros em Cristo e fazemos parte das promessas de Abraão e por fim da vida eterna. Esse aqui é um resumo básico da lição. Estamos aqui resumindo o segundo ponto. Olha, você aceitou Jesus, Deus te escolheu, você agora é filho através da adoção em Cristo Jesus, então você tem muitos privilégios do céu.
Você agora é herdeiro de Deus. Tudo que pertence a Deus pertence a você. Tudo que pertence a Cristo, somos co-herdeiros, pertence a nós. Todas as promessas feitas a Abraão, essas promessas, certo, se alargaram para aqueles que servem a Deus e já têm a Cristo como Salvador. E nós, por fim, nós ainda teremos a vida eterna. Então, esses são os privilégios que Paulo estava levando para a igreja de Éfeso. Eles estavam dizendo, olha, como uma vida santa, irrepreensível, uma vida sem pecado, uma vida com Deus, vocês serão herdeiros de tudo que Deus tem. Fará parte da vida de vocês. Que bênção! Como é bom nós sermos herdeiros de Deus. Ora, irmãos, aqui, às vezes a gente alcança alguma coisa aqui na terra, certo? Alguma coisinha qualquer que a gente logo se anima, a gente se fortalece, a gente glorifica a Deus. E imagine aquilo que Deus tem preparado lá, tanto espiritual como material para nós, certo? Para o nosso coração através da nossa eleição. Então nós temos que pensar nisso. O céu é para você e para mim. E o que Deus tem reservado lá, que são coisas extraordinárias, certo? Deus vai entregar você aqui na terra, uma parte dela, e outra quando nós chegarmos lá. Porque o nosso desejo maior é sair desta terra, irmão. O nosso desejo maior é a volta de Jesus. Porque nós faremos parte, herdaremos tudo que o Filho tem, tudo que o Pai tem, e por fim ainda teremos a vida eterna. Então glorifique a Deus por isso. Paulo estava dizendo para aquela igreja, olha, existe uma herança. Permaneçam constantemente diante dele. Existe uma herança. E a herança é um grande tesouro que há no céu, que está nas mãos de Deus, que Deus vai derramar sobre cada um daqueles que permanecerem até o fim. É uma maravilha, irmãos, uma verdadeira bênção, certo? Essa lição. E o terceiro ponto, nós fizemos um resumo também, que fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. No terceiro ponto, vamos aprender que a predestinação é em relação à salvação, certo? A predestinação é em relação à salvação, ou seja, quem vai defender, certo? Isso aí é você. Quem vai defender essa questão de estar predestinado sou eu, nós, a igreja, de acordo com a conduta de vida que nós vamos ter. É nós que vamos determinar, certo? Ou seja, quem quiser fazer parte, as portas estão abertas. Era isso que Paulo estava levando ali para aquela igreja. Eu creio que a igreja de Éfeso se fortaleceu muito com essa carta. Porque Paulo ensina nas outras, certo? Como se chegar a Deus. E aqui Paulo está trazendo para a igreja de Éfeso uma fortaleza, dizendo assim, eu vou mostrar para vocês quais são os ingredientes para vocês se tornarem participantes desta vida eterna. Porque não adianta, irmãos, a gente começar e até uma certa altura bem e no final parar. Nós temos aqui que começar bem, continuar bem, certo? E chegar no fim, como disse Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Eu faço um resumo com a conclusão dizendo outra coisa importante, é que Deus não predestinou ninguém para a condenação. Todos podem ser salvos. Eu tinha que terminar, irmãos, esta escola com esta palavra importante, com essa frase importante, que Deus não predestinou ninguém para a condenação, certo? Todos podem ser salvos. Agora Deus não vai pegar na mão de ninguém e forçar. O arbítrio, o livre-arbítrio é seu, a vontade de decidir é sua. Então, estamos aqui diante de um resumo desta lição importante, eleição e predestinação. Saiba de uma coisa, irmãos, que você é uma pessoa que Deus escolheu e que você vai continuar a sua jornada caminhando firme, tá certo? Porque muitas coisas boas te esperam lá na presença de Deus. Diz a conclusão, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinas estipuladas. É para você, é para mim, todas estas bênçãos que Deus reservou. Quero que você compreenda
e que alguma coisa da parte de Deus tenha ficado desta lição no seu coração. Então acredite, a única cobrança de Paulo aqui é uma só: é apresentar a Deus uma igreja gloriosa e sem mácula, uma igreja firme, pura, limpa. É isso que Deus quer ver na tua vida, é isso que Deus quer ver na minha, uma vida pura. Nos dediquemos a Deus, tenhamos a partir de hoje uma vida ainda mais abençoada. Coloca a tua família, você que está nos assistindo, nos pés do Senhor, certo? Ensina a criança a ter desejo por Deus, ensina os filhos, o esposo, a mãe, ensinem, se dediquem, certo? Se dediquem ainda mais a Deus. Você foi eleito, Deus te escolheu, certo? Te elegeu desde a fundação do mundo, já estava tudo no coração de Deus. Agora faça o possível para passar nestes processos que Deus exige, que nós chamamos de processo de santificação. Que a paz de Deus esteja no vosso coração, que esta escola, certo, consiga te iluminar esta aula e você continue a tua caminhada aí firme, porque Jesus está voltando. Eu agradeço a oportunidade, a paz do Senhor para todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.